Esse é o Pode Politicar, seu podcast de política, agora comigo, Cristiane Desconce. E hoje vamos conversar com uma liderança que representa a Baixada Santista no Congresso Nacional, Paulo Alexandre Barbosa. Ele que já foi deputado estadual, prefeito de Santos por 2 mandatos e agora deputado federal. Paulo, bem-vindo ao Pode Politicar. Eu que agradeço, Cris, a oportunidade de estar aqui com você no Pode Politicar para a gente falar de assuntos gerais aí, atualizar os temas. Uma honra poder participar com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço sua presença aqui. Antes da gente falar dos seus trabalhos, você começou muito jovem na política, né? Com 22 anos. Mas o cenário hoje é outro, né? A Baixada Santista, por exemplo, perdeu 23% do eleitorado jovem em 4 anos. O que você acha que aconteceu aí com a juventude? Você que começou tão jovem, né? Qual vai ser a sua visão sobre isso? Olha, Cris, acho que hoje, em função dos maus exemplos que a gente tem na vida pública, né, há um desestímulo da juventude em participar. Eu iniciei minha participação desde o colégio, né? Eu digo sempre, comissão de formatura, grêmio estudantil, depois na faculdade fui presidente de diretório acadêmico. Essa vontade de participar foi uma coisa que eu sempre carreguei comigo desde cedo e depois a oportunidade de participar na vida pública mesmo. E acho que é muito importante que essa indignação que o jovem tem com a política hoje, ela deve existir, até porque a gente tem, infelizmente, os políticos dando motivação para essa indignação, mas essa indignação não pode servir como instrumento para afastamento. Tem que servir como combustível para participação e mudança. Sim. Porque a esperança é a juventude mesmo, a juventude participar, colocar suas ideias, ter a sua visão, ter vez, ter voz. Então, eu sou um defensor da participação da juventude, que a gente tenha políticas públicas de estímulo aos jovens desde cedo. Essa conscientização é importante e o jovem deve saber que se ele não participar, vai ficar pior do que está. Né? Porque a juventude não participando, ela vai estar concordando com aquilo que está se apresentando e perde a possibilidade de mudar a realidade do país e das próximas gerações. Quem se omite, né, tem como consequência ser governado por aqueles que estão aí, né? Tem uma reflexão que diz que assim, o pior castigo para quem não gosta da política é ser governado por aqueles que gostam da política, né? E quanto mais as pessoas que têm bons princípios e bons valores se afastarem da vida pública, mais espaço vai sobrar para as pessoas que têm maus princípios e cultivam maus valores. É complicado. Olha, recentemente foi aprovado pela Câmara, né, um projeto que prevê penalidades para quem joga lixo em vias públicas, né? É um projeto de 2022 que agora andou, né? Me conta mais sobre esse projeto e como funciona a tramitação também. Olha, Cris, acho que esse é um aspecto importante, não só em relação ao lixo, mas muitas vezes as pessoas elas reclamam da manutenção das cidades, da zeladoria, da conservação, mas a cidade é formada por pessoas, pelas pessoas. Então, quando as pessoas não respeitam as regras básicas de convivência, isso dificulta muito a zeladoria e o cuidado com as cidades. Então, o descarte no momento inadequado de lixo, por exemplo, colocação do lixo nos horários equivocados, a gente sabe, tem um momento certo para colocar, para que passe a empresa que recolhe o lixo, o descarte na rua mesmo, quer dizer, desde do cigarro, né, gente Sim. que fuma, que descarta o cigarro, em vias públicas, o lixo, isso contribui para que a gente tenha cidades sem a devida conservação. E, além da conservação, questão de saúde pública, né? Porque a proliferação de, muitas vezes, ratos, ali ambientes que são insetos, que são propícios para a proliferação desse tipo de situação. Então, é muito importante que a gente tenha esse projeto, eu votei favoravelmente, porque ele estabelece sanções, é importante a gente fazer campanhas educativas, a gente conscientizar, mas, evidentemente, dentro do limite, se essa conscientização não atinge o seu resultado, se as pessoas acabam não se conscientizando, é fundamental que a gente tenha medidas de punição, né? De multar, sim, as pessoas. Isso já ocorre com empresas que fazem descarte inadequado de entulho, por exemplo, e o cidadão tem que ter a sua consciência dentro desse processo. E se não tiver essa consciência, acho que aí entra o Estado para promover essa sanção. E essa é uma questão que a gente vê muito aqui na Baixada, essa questão do lixo, realmente é um gargalo hoje, né, na nossa região. É um gargalo na região em todas, né, porque os municípios, muitas vezes, com hoje
o pacto federativo que a gente tem limitações orçamentárias. A gente tem os municípios, são 5.541 municípios no Brasil. Os municípios são entes da federação que menos arrecadam. Sim. E que mais têm responsabilidades e atribuições. A responsabilidade na zeladoria, na manutenção, na saúde, na educação, na área social, e não sobra recurso para tudo. O recurso é finito. Se não tiver a cooperação do cidadão, existe realmente uma dificuldade. Por isso é muito importante a conscientização no primeiro momento, e se não houver conscientização, a punição. Com certeza. Bom, você é deputado federal, o Congresso está cheio de pautas. Uma delas aí que está no hype é da escala 6x1. Qual que é a sua opinião? Como que você vê essa discussão? Olha, acho que essa é uma discussão que tem que ser feita de forma equilibrada, de forma técnica, que ela não pode ter esse viés ideológico polarizado, né, como muitas discussões que são feitas no país hoje, porque quando a gente faz essa discussão enviesada para o lado ideológico, a gente empobrece o debate político, empobrece o conteúdo das decisões. E eu vejo que, de um lado, a gente tem a saúde mental das pessoas extremamente impactada, dos trabalhadores impactados. Eu vejo a questão da falta de tempo de convivência familiar, é um aspecto importante. Quem não tem uma convivência familiar saudável, quem não tem uma saúde mental boa, não vai poder ter uma boa produtividade no trabalho. De outro lado, a gente tem as empresas mostrando os eventuais prejuízos que isso possa ocasionar, perda de postos de trabalho, diminuição dos postos de trabalho. Então, acho que tudo tem que ser feito de forma muito bem equilibrada. Eu defendo que a gente tenha uma mudança no que a gente tem hoje. Acho que a carga hoje está demasiada para o trabalhador. Isso está impactando na vida das pessoas. Eu vejo que a gente tem que fazer uma discussão, mas uma discussão equilibrada, que possa garantir esse equilíbrio entre a saúde mental, entre esse aumento de convívio familiar e a preservação do emprego dessas pessoas com o desenvolvimento econômico, uma conciliação para que a gente possa avançar. Nós temos vários países que já avançaram nessa discussão. A liberdade, eu vejo, para definição é importante, a liberdade entre empregador e empregado para definir o tempo de trabalho, as questões relacionadas à produtividade que acho que tem que ser inseridas nesse contexto de trabalho, diversas profissões, óbvio que tem algumas especificamente, que são poucas, que exigem a questão presencial, mas algumas delas podem exigir hoje teletrabalho, hoje a questão online para muitas atividades. Inteligência artificial também acelerando. A tecnologia hoje vem para contribuir nesse processo. E, de outro lado, nas que exigem a presença, acho que a questão da produtividade deve ser cada vez mais implementada para que a gente possa ter ganhos e as pessoas possam administrar a sua rotina, de maneira que elas possam produzir, possam entregar, possam ter a sua remuneração e possam ter esse equilíbrio para ter a sua saúde mental preservada, porque a gente vê casos e mais casos de afastamento em todas as atividades e não é razoável que isso possa acontecer. Com certeza. E então é uma pauta que precisa ser amadurecida e não dá para votar de afogadilho porque a eleição está aí, né? Não, tem que ser discutida com bastante responsabilidade. É um tema prioritário, mas tem que ser discutido com equilíbrio, ouvindo, dando voz e vez nos debates, não afogadilho para ter ganho político eleitoral nessa situação. E, aliás, falando de ano eleitoral e toda a questão, como que você vê aí esses escândalos, como o caso do Banco Master, a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado, como é que estar no meio desse ambiente, tentando passar projetos, vamos dizer, entre aspas, assim, úteis para o cotidiano, que estão fora da luz dessa questão da corrupção? Olha, Cris, eu vejo assim, infelizmente, a gente tem que tratar esses temas, tem que enfrentar esses temas, não deveria ser a pauta prioritária do Congresso Nacional. Hoje a gente tem uma questão de subfinanciamento da saúde pública, as pessoas demoram para fazer um agendamento de consulta, não tem médico no posto de saúde, porque a saúde está subfinanciada. Esse é o efeito do subfinanciamento. Na educação, a gente não tem uma educação de qualidade pelo mesmo motivo. Então, enquanto que a pauta deveria ser o quê? Enxugamento da máquina, a transparência, subfinanciamento da saúde, a gente está focado
nessas questões, porque existem e têm que ser enfrentadas. Sim. Eu sou favorável a todo tipo de investigação, todas as CPIs, todas as CPMIs contaram com a minha assinatura enquanto deputado. Acho que todo crime tem que ser investigado e os responsáveis têm que ser punidos, né? Só que, mais uma vez, a gente fica refém de uma politização que empobrece o debate e emburrece muitas vezes parte da população, porque você pega a questão da CPI do Banco Master, né? Dos escândalos que estão aparecendo. Cada dia aparece o nome lá de um político que recebeu um recurso, que está envolvido e tal. Que andou de avião. E aí não tem esquerda e não tem direita. É isso aí. Aí não tem esquerda, não tem direita. A hora que a gente vê lá a lista, então é o quê? É a esquerda querendo dizer que o escândalo é da direita, a direita querendo dizer que o escândalo é da esquerda, e tá todo mundo ali, né, envolvido. Né? Então o que eu vejo? Discussão técnica. O que uma CPI tem que fazer? Tem que investigar crime, punir os responsáveis, é cadeia. Para quem desviou o dinheiro que é da população, é cadeia. Né? E as pessoas que foram penalizadas, muitas pessoas perderam dinheiro com isso. A gente tem institutos de previdência, servidores que colaboram, contribuem uma vida inteira para ter uma aposentadoria equilibrada, perderam. Então, esse dinheiro tem que voltar, tem que retornar. Pessoas que tinham lá sua aplicação, depois de longos anos de trabalho, dinheiro guardaram lá, perderam. Esse dinheiro tem que voltar. Então, restabelecer o prejuízo para essas pessoas que foram afetadas e punir exemplarmente os culpados. E não ficar discutindo se é esquerda ou se é direita, até porque tem muito político de esquerda e muito político de direita envolvido, como as notícias estão nos mostrando. Sim, aí fica essa polarização que também entra em outro tema que está sendo muito discutido, que é a questão do feminicídio. Inclusive, aquela questão da misoginia, enfim. Como que você avalia também? A gente sabe que os casos de feminicídio são reais e estão acontecendo, mas quando vira pauta ideológica também se confunde aí o debate? Olha, Cris, eu tenho uma visão, assim, não só nesse tema, mas de maneira geral, o que está acontecendo hoje? A raiva engaja, né? Nas redes sociais, principalmente, aquilo que permite a lacração de alguns deputados que são políticos, já que são influencers, né, digitais, que acabam o quê? Fazendo ali, tendo um compromisso não com o resultado das políticas públicas, mas tendo como meta o quê? CCC, curtida, compartilhamento, comentário. Então, se curtiram, se compartilhou, se comentou, tá ali, cumpriu o meu objetivo. Não interessa se vai resolver o problema, não interessa se vai diminuir o número de mortes de mulheres, os casos de violência, não interessa. Interessa lacrar na rede social. O que, no meu ponto de vista, é lamentável, é triste que a gente tenha uma superficialidade neste nível na política. E você não vê propostas concretas e objetivas. Você não vê encaminhamentos para a solução de questões que são importantes. Você não vê entrega. Você vê o que? Olha, quem xinga mais alto, quem eu mais odeio, eu vou lá e curto. Eu não gosto de A. Então essa pessoa foi lá, xingou o A, bateu, então vamos lá. Curte. Uma coisa é isso, o engajamento em rede social é normal, é natural, mas acho que a gente tem que estar focado na solução dos problemas. Hoje, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência durante a madrugada na cidade de São Vicente, na cidade de Praia Grande, sabe qual delegacia que ela tem para fazer uma denúncia, para denunciar o agressor? Nenhuma, porque todas estão fechadas às 24 horas. Não tem nenhuma que funciona 24 horas. A única que funciona 24 horas é em Santos, que nós fizemos uma parceria com o Estado e colocamos em funcionamento. Veja o absurdo. Então, a mulher tem que escolher o horário para ser vítima de violência. Por exemplo, se ela quiser fazer uma denúncia à noite, passou das 6 horas da tarde, ela não consegue fazer uma denúncia, vai ter que ir lá um BO online, não vai poder ser recebida num lugar, num ambiente adequado. Acolhida, né? Ser acolhida da forma adequada que a delegacia, as DDMs permitem. Então, eu defendo que a gente tenha um esforço para abrir as delegacias da mulher 24 horas, porque tem aumentado o número de casos. Isso não é pauta, né? Não tenho visto, mas é uma pauta que a gente defende. A estrutura para essas delegacias, recentemente nós destinamos viaturas para todas as delegacias da mulher aqui da região. Essas são medidas efetivas. Quando eu fui prefeito, nós implantamos um programa chamado Guardiã Maria da Penha. As mulheres que estão sob medida protetiva, ou seja, que tem algum ex-companheiro que agrediu, que violentou e que fica esse companheiro impedido de se aproximar, essa mulher, o que acontece com ela aqui em Santos? Hoje ela é cadastrada pela nossa guarda municipal, dentro desse programa Guardiã Maria da Penha, e ela tem lá um botão do pânico. Então, tem um contato direto com a guarda,
sob qualquer suspeita de aproximação, qualquer indicativo, recebeu uma mensagem, qualquer tipo de situação, ela imediatamente aciona a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal tem um programa específico para cuidar. Acho que isso poderia ser um programa implantado nas demais cidades brasileiras para proteger efetivamente as mulheres. Porque não adianta a gente, a cada episódio de violência contra a mulher, de crime contra a mulher, lamentar, fazer nota, fazer videozinho na internet, fazer palanque e não resolver efetivamente com a implantação de políticas públicas, que é isso que eu acredito que é necessário no país. Menos lacração e mais realização. Com certeza. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Vamos falar um pouquinho de Baixada? 2 itens muito importantes, né? Uma é o túnel Santos-Guarujá, né? Vai sair do papel. E outra, o aeroporto de Guarujá. Rapidinho para a gente finalizar. A gente pode ter esperança que isso vai sair do papel? Olha, Cris, o aeroporto do Guarujá já está saindo, né? Quando eu cheguei lá em Brasília, a gente não tinha um tijolo colocado na obra do aeroporto do Guarujá. A gente tinha alguns recursos garantidos, muito papel voando, muita burocracia, mas efetivamente, obra, nada estava acontecendo. O que nós fizemos? Faltavam recursos, né? Nós conseguimos a complementação de recursos do governo federal à época, o que permitiu que a Prefeitura do Guarujá realizasse as licitações para as 3 obras que são necessárias. Cercamento da pista, a nova pista e o terminal de passageiros. Cercamento e a nova pista já foram concluídos 100%. A terceira etapa é o terminal de passageiros, que será concluído agora no segundo semestre. Hoje, inclusive, tem uma reunião com o prefeito Farid para alinhar esse cronograma. Feitas essas obras, concluídas as obras no final do ano, tem o plano de zoneamento, que é uma exigência da Infraero, dos órgãos de controle, para que o aeroporto entre em funcionamento. Então, de forma objetiva, a expectativa é que ano que vem a gente tenha avião pousando e decolando no aeroporto do Guarujá. E com o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, nós já tivemos um diálogo inicial com a Azul, né, com a companhia aérea, que se comprometeu tão logo o aeroporto esteja apto a receber voos, que vai fazer 2 linhas iniciais aqui, Guarujá, Rio de Janeiro, e Guarujá, Brasília, serão as 2 primeiras linhas que vão partir aqui do aeroporto do Guarujá. O túnel Santos-Guarujá, depois de 100 anos, aí a gente tem aí licitação feita, o leilão foi feito, empresa vencedora, contrato assinado, garantias financeiras dadas tanto pelo governo do estado, tanto pelo governo federal, que vão dividir meio a meio o custo da obra, só que depois tem a operação, né? É importante explicar, numa concessão de 30 anos, tem o custo da obra e depois a concessão. Na concessão, o governo se obriga a todos os anos dar uma contrapartida para manter a concessão de pé. E quem vai dar essas contrapartidas anualmente é o governo do estado. Então, o governo do estado vai acabar colocando um volume maior de recursos nessa obra, mas uma boa parceria, um bom entendimento. E eu acredito que é dessa forma que a política deve ocorrer, viu, Cris? Porque enquanto a gente teve briga política, nada aconteceu. Enquanto a gente viu o governo estadual querendo um projeto, o federal querendo outro, as prefeituras outro, a Baixada ficou sem nenhum. Sim. Agora, há o quê? Uma convergência. Então, são correntes políticas diferentes, partidos diferentes, mas no que tange a esse projeto e ao interesse da população, estão todos dentro de uma convergência. Então, o governo federal, o governo estadual e os municípios estão defendendo esse projeto do túnel. Objetivamente, vamos ter o canteiro iniciado aí no final deste ano para que a obra seja... O canteiro de obra dessa obra já é uma mega obra. Sim. Né? Porque os módulos que serão afundados serão produzidos no canteiro, então exige toda uma especificidade de local, também de estruturação. Então, de forma objetiva, as obras vão começar em 2027 também, do túnel Santos-Guarujá, e eu presido na Câmara a comissão externa que fiscaliza cada etapa dessa obra, e eu não vou descansar enquanto a obra não começar e principalmente enquanto ela não terminar e for entregue para a população da Baixada. Maravilha, boas notícias para a Baixada, então. Paulo, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade. Espero voltar mais vezes aí para a gente falar de outros assuntos. Ah, com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio.